Graças a Deus estamos aqui, amém? Primeiro eu quero agradecer o convite que nos foi feito pela equipe aqui da igreja, quero saudar todos os pastores presentes, também não vou saber de todos os nomes, né? O pastor aqui é o Wendel, né? Isso? Então, muito obrigado pelo convite, todos os demais pastores presentes, as igrejas presentes, sejam bem-vindos, e o meu desejo é que Deus continue trabalhando na sua vida, porque Ele já vem trabalhando. Ele te trouxe aqui para trabalhar um pouco mais, amém? Não porque eu vou estar falando, mas porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, é soprada sobre nós, e aqui você já foi soprado, e tem sido soprado a cada dia, e isso é importante nas nossas vidas, amém? Vamos ver se a gente conseguiu aqui, né, a saudação. Estou eu com a minha esposa, meus 2 filhos aí, minha esposa Karina e meus 2 filhos, e a equipe de Blumenau, né? Olha lá. Eles estão felizes, mas não muito felizes, porque eles vieram para ver alguém diferente e estou eu aqui para pregar para eles, né? Então, tá vendo? Daí eles falaram assim, não, fazer o quê, né? Mas o que importa é a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, abra lá, em João 4, foi me pedido para falar sobre louvor, adoração, né? E é claro que já foi louvado, acho que essa água aqui eu posso beber, né? Nós já louvamos, já adoramos, e com certeza você já ouviu bastante sobre louvor. Imagino que a maioria aqui é tudo de igreja, então você já ouviu muitas palavras sobre louvor, sobre adoração, no hebraico, halel, no Novo Testamento, e tudo isso daí. Então eu vou tentar fazer uma junção e focar em outra coisa. Lógico que é louvor e adoração, mas focar em algo específico que, como disse o pastor aqui à frente, né, a gente já vem pensando há tempo e vai juntando tudo aquilo que Deus vai nos ensinando. João capítulo 4, você deve conhecer o diálogo ali da mulher samaritana com Jesus, e eu não vou pregar sobre aquele texto que todo mundo conhece, o 22, 23, né, mas quero pensar nos versículos 13 a 15, João capítulo 4, 13 a 15, amém? Respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Guarda isso. A mulher disse então: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Amém? Já oramos, e eu imagino que você conhece, né, muito bem esse texto. Antes eu acabei esquecendo, a gente fica ansioso, né? Mas nem todos me conhecem, pastor Reinaldo, trabalho lá em Blumenau junto com o pastor Olandino, né? Me formei em 2005 lá em Campinas, viemos para cá em 2012, e até então estamos aí buscando entregar nossa vida a Deus, amém? Mas voltemos então para o texto, o que importa é a palavra de Deus. Você deve conhecer esse diálogo em que estava lá Jesus, no momento ele foi num poço, e lá estava uma mulher ao meio-dia, um horário que ninguém buscava água, mas ela se escondia porque ela tinha muitos pecados na vida dela, então por causa do julgamento, ela ia ao meio-dia para ninguém encontrá-la. Mas Jesus estava ali, conversou com ela e ensinou sobre aquilo. Mas há ali um diálogo sobre adoração, há ali um questionamento, né, na vida daquela mulher, onde a gente deve adorar, como deve adorar, o que devemos fazer, que água é essa? E Jesus fala para ela: olha, quem experimentar de mim, quem eu estiver dentro dele, quem de fato tiver parte comigo, vai jorrar uma água para a vida eterna. E eu quero pensar com vocês sobre adoração no seguinte sentido. Nós tivemos um acampamento lá em Blumenau, foi muito bom, muito gostoso, e nós trabalhamos sobre aquele texto de Levítico 6, onde a palavra diz que o fogo do altar nunca poderia apagar, amém? Você conhece esse texto? Lá nós temos ali o ritual mosaico, o ritual de como deveria ser ofertado, né, algo a Deus, o sacrifício, o louvor, e eu preciso citar um pouquinho disso, por quê? Por que nós cantamos, nós louvamos hoje em dia? Por que nós vamos na igreja e entregamos nosso louvor? Tudo isso tem referência lá no Antigo Testamento. E aqui nós temos algo maravilhoso, porque
aquele lugar onde era ofertado a Deus, onde se fazia a oferta pacífica de perdão, de arrependimento, de gratidão, seja como fosse, veio uma instrução para os sacerdotes. Lá aquele fogo sempre deveria continuar queimando, porque quem colocou o fogo naquele altar foi Deus. Mas tinha algo maravilhoso ali, que o sacerdote ele deveria cuidar daquele altar, ele tinha que limpar aquele altar, ele tinha que ter lenha sempre para que aquele fogo não apagasse. E ali nós estudamos sobre isso e chegamos à conclusão que aquele altar hoje é a nossa vida, é o nosso coração, amém? Então você é um altar de Deus. E nós falamos lá naqueles dias sobre justamente a vida, que é a nossa vida, o altar de Deus. Mas hoje eu quero pensar um pouquinho mais sobre esse altar, não tanto especificamente sobre o altar em si, mas no que é ofertado no altar. O que você tem ofertado no teu altar, na tua vida? Se a gente pega o Antigo Testamento, nós vamos ver vários tipos de altares e de ofertas. Temos o altar de Abel, que era um altar de adoração, ele ofereceu a Deus adoração. O altar de Noé, que era um altar de gratidão. Temos de Abraão, um altar feito pela fé. Temos de Isaac, ali um altar de um compromisso. Temos vários tipos de altares, e o principal, como nós estamos dizendo aqui, o altar da comunhão com Deus. Isso é a nossa vida. O altar, o que ele é? Algo que é elevado. Aqui eu estou num púlpito, e elevaram para vocês poderem enxergar melhor. Mas o altar que nós fazemos é algo que é elevado a Deus, ou seja, quando você veio aqui, você é altar, tem algo que você tem que elevar a Deus. Você vai apresentar a Deus. Você é um altar, mas qual é a oferta que está sendo oferecida nesse altar? O altar lá precisava ser limpo todos os dias, não podia ter cinzas, não podia ter restos da adoração, ele tinha que ser limpo, purificado. Agora eu te pergunto, vamos pensar hoje nessa noite, sobre o que você oferece no altar, ou seja, o que a tua vida oferece a Deus. Romanos 12, 1 e 2, Paulo ele fala que esse altar deve viver em novidade de vida, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para que eu seja abençoado, este altar tem que estar purificado por Deus, tem que estar validado por Deus. Mas eu pergunto para você, você já pensou sobre a qualidade do teu louvor, sobre a qualidade da tua adoração, sobre o que você oferece a Deus, sobre o que você está disposto em oferecer a Deus? Será que quando nós dizemos assim, nas canções principalmente, Deus, tudo que tem é teu, tudo que eu posso eu te dou, tudo eu te entrego, Senhor, será que isso de fato é verdade? Será que isso de fato o altar está disposto a oferecer a Deus? Então vamos pensar comigo um pouquinho nessa noite. Eu acho que todo mundo compreendeu um pouquinho dessa passadinha lá no Antigo Testamento, amém? Sobre altar, adoração. É que se eu for falar muito ali, a gente fica a noite inteira, então vamos focar. Aqui no diálogo da mulher, em que nós temos dessa mulher, não cito o nome dela, simplesmente uma samaritana, uma pessoa que não era visto pelos judeus com bons olhos, era visto como uma pessoa de julgamento. Por quê? Porque ali havia uma confusão sobre a adoração. Isso também está no Antigo Testamento. Alguns achavam que era Jerusalém o lugar da adoração, outros achavam que era nesse outro monte, perto de Samaria, porque ali houve uma confusão no tempo de Nabucodonosor. Ele trouxe outros sacerdotes, ele misturou um pouco da religião, então ficava essa dúvida. E veja que quando está se falando sobre adoração, essa mulher chega diante de Jesus e ela talvez não entendia com que ela estava falando ainda havia uma confusão ali sobre adoração na vida dela. E ali nós vemos o Salmo 23, que todo bom ministro de louvor cita quando sobe para louvar a Deus, Porque o Senhor busca, vamos dizer, o que diz o texto? Adoradores. Todo ministro de louvor cita esse texto, a gente cita direto, Aonde você vai, você ouve esse texto sobre adoração. Mas
me pergunto, será que nós entendemos o que esse texto quer dizer? Eu sou um cara que prega fazendo bastante pergunta, que eu gosto que vocês reflitam comigo. Será que nós entendemos o que esse texto diz? Está falando aqui, de dentro, em espírito e em verdade. Mas será que nós entendemos realmente o que significa em espírito e em verdade? Essa mulher samaritana, quando começa a conversar com Jesus, e toda aquela indagação sobre essa água do Espírito, sobre esse jorrar para a vida eterna, ela está pensando numa água física, no H2O. Mas Jesus está fazendo uma comparação sobre ele ser a água da vida, sobre ele ser a água que jorra pela vida eterna, ou seja, a ação de Deus, que depois ele vai dizer em João 7, venham a mim todos que têm sede e bebam à vontade. Ele está falando daquilo que ele faria na cruz, que permitiria que nós pudéssemos adorar a Deus em verdade. A morte de Jesus Cristo na cruz foi o que nos permite poder chegar diante de Deus para o adorá-lo. Essa mulher não entendia isso, e veja que ela começa a fazer várias perguntas. Mas é nesse monte, mas é assim, mas quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo isso. E ela está preocupada com o que, pastores? Com o ritual. Ela está preocupada com o que? Com religiosidade. Ela está preocupada com a forma ritualística de se fazer. E Jesus, maravilhoso Jesus, ele vai e quebra isso. Ele não fala sobre ritual. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a essência. Ele ensina que o quê? Aquele que adora em espírito e em verdade, tem uma fonte de louvor que vai jorrar para a eternidade. Aquele que tem comunhão com Jesus Cristo, dentro dele vai jorrar algo que vai saciar a sua sede espiritual até o dia da consumação, até que ele morra, até que ele vai para o céu, até que o Senhor volte para a eternidade. E é maravilhoso a gente pensar pelo menos para mim, é maravilhoso a gente pensar nessa fonte, neste lugar da adoração. E eu pesquisando um pouquinho sobre isso, tem que falar de altar, tem que falar de fonte, tem que falar de louvor. Eu fui lá para Êxodo 20, 24, 25, aonde tem algo maravilhoso. Quando Deus fala com Moisés sobre a adoração, ele diz assim, olha, quando vocês, isso está em Êxodo 20, 24 e 25, façam um altar de terra, ou podia ser de pedra, depois nós vamos ver, e nele sacrificem os seus holocaustos, as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. E ele diz assim, Deus, onde quer que eu vou celebrar o meu nome, então virei a vocês e os abençoarei. Olha que coisa maravilhosa. Era para eles edificar um altar, naquele altar eles ofereceriam sua gratidão e tudo mais para Deus. E eu quero fazer um adendo aqui, você sabe que a gente não tem um altar hoje, que a gente não precisa ter um altar físico, não precisa oferecer um bode, novilha, coisa assim. Você sabe por que a gente não faz isso? Por quê? Porque Jesus cumpriu tudo isso, a morte dele lá na cruz encerrou tudo isso. Aquele altar de pedra se rompeu, somos nós. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas só para você entender. Mas veja, naquela época Jesus não tinha morrido por eles ainda. Então Deus falou, faça um altar, e quando vocês oferecerem alguma coisa, eu vou visitar, eu vou celebrar, eu vou receber, eu vou me alegrar com aquilo. E ele diz assim, e eu virei e vos abençoarei, aleluias. Quem quer ser abençoado aqui? Todos nós queremos ser abençoados. Mas você viu que está ligado à bênção do Senhor, àquilo que eu vou oferecer no altar? Ou seja, quando algo era ofertado a Deus, Deus vinha receber. Quando Abel ofertou a Deus, seja o sacrifício dele, Deus veio receber. Só que ele não olhou para o que estava sendo ofertado, ele olhou para o coração do ofertante. Por quê? Porque o seu irmão Caim também ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor, mas o seu coração não era aceito por Deus. Quando Deus olha lá do céu para o nosso coração, para a nossa vida, que material, que lenha, que vamos pensar ali, que oferta ele enxerga no nosso coração. O texto diz que ele virá
celebrar, se alegrar, e vos abençoareis. Mas tem mais um adendo, versículo 25. Se me fizerem um altar de pedra, não façam com pedras lavradas. Lavradas é aperfeiçoada, quebrar os cantos, né? Bater com cinzel, porque o uso da ferramenta profanaria o altar. Mas como assim? Deus não quer tudo bonitinho, tudo perfeitinho, mas Ele quer colocar pedra bruta? O que tem a ver isso? E a gente vai estudar. E eu fui lá para o livro do Shed fala algumas coisas muito interessantes. Ele diz o seguinte, sabe por quê? Porque o homem não tem poder, por ele si próprio, de fazer algo aperfeiçoado para Deus. Ele não podia trabalhar. Deus queria algo que fosse sincero, não enfeitado, mas vazio. E aquela pedra ou aquele fazer representa Cristo, porque o homem, ele não pode, a adoração do homem não pode ser voltada para o homem, não pode ser voltada para as circunstâncias. A verdadeira adoração só pode ser voltada perfeitamente para Deus. E por isso Deus não queria aqueles enfeites ou coisa assim, Ele queria verdade e simplicidade. E eu te faço uma pergunta: você tem vivido, ou quando você louva a Deus, quando você adora ao Senhor, você tem tido uma vida abençoada? Você sente a presença de Deus? E talvez a resposta pode ser o próprio resultado do louvor. Se você diz assim, mas eu não sinto, não tem sido gostoso, minha vida pessoal não está legal, mesmo que eu louvo, canto, minha vida não está legal, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito com Deus. Então talvez tenha algum problema neste louvor, no que tem sido oferecido no altar. A base de todo louvor será sempre Jesus Cristo. Essa é a pedra que não seria quebrada, não seria lavada. A base de todo louvor é Jesus Cristo, e não pode ser feito por homem. A obra que Jesus Cristo fez na cruz, foi Ele que fez, o homem não poderia ajudar, o homem não poderia anular, por isso Ele concretizou e falou, está consumado. Homem nenhum poderia ter parte nisso. E por que eu cito isso? Quantas vezes nós achamos que a qualidade do nosso louvor depende de outras pessoas? Hoje eu não estou muito bom, fui no culto, o louvor não estava empolgante, eu não consegui adorar a Deus, não fluiu, não foi legal. Não, se canta aquele fulano, aquele ciclano, se aquela banda, se aquele, ali eu louvo, ali sim, né? Como se a empolgação viesse das pessoas e não de Cristo. Esse é o problema, essa é a pedra lavrada. A nossa empolgação, o nosso motivo, o nosso desejo do louvor é sempre Cristo, e não as coisas feitas pelo homem, não as coisas arquitetadas pelo homem. Eu só consigo louvar se o louvor toca muito bem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, que não pode ser desculpa. Mas se cantar aquela música, aquela banda, mas você viu aquele ministério de louvor, aquele lá é poderoso, né? Aquela banda lá tocou, todo mundo já cai no chão, sai rolando, porque aquele ministério, não, está errado, irmão. A base é Jesus Cristo. Não importa como esteja a nossa vida, com a circunstância, com os seus problemas, eu não sei como você veio aqui, você não sabe como eu vim aqui, como está o meu coração, como está o seu coração, mas a base do nosso louvor é sempre Jesus Cristo, porque a fonte principal do louvor é Jesus. Guarda isso no teu coração. A qualidade do teu louvor, guarda isso, é Jesus. E havia um problema no homem, nós pecamos, nós falhamos, homem nenhum conseguiu ser perfeito, e Deus sabia que seria assim, e Ele teve que dar o que Ele tinha de melhor no céu, em resgate das nossas vidas. Quem Ele deu? Quem Ele deu? Jesus Cristo. Marcos 10, 45, Ele veio dar a vida em resgate de muitos. O nosso louvor, guarda isso no teu coração, é Jesus. Se tem outra coisa que nos empolga, além de Jesus, estamos em pecado. Falo com você tranquilamente, são pedras, né, lavradas, não pedras
que representam a verdade e sinceridade de Deus. A base de tudo é Jesus, o sacrifício de louvor é Jesus, Ele é a oferta de perdão, Ele é a oferta que foi aceitada pelo Pai, Ele é tudo, Ele é o que morreu, Ele é o sacrifício, Ele é quem nos curou, Ele é quem nos salvou, Ele é quem nos ressuscitou, Ele é o louvor perfeito, e Deus só aceita o nosso louvor se tem Cristo nas nossas vidas. E isso fica muito claro em Hebreus 13:15, quando diz assim: por meio dele, de Jesus Cristo, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, que é fruto de lábios que proclamam o seu santo nome. Jesus é tudo, irmãos. E se Jesus não for a fonte principal do nosso louvor, nada vai jorrar. É isso que ele estava falando para aquela mulher: quem tem de mim, quem bebe de mim, fonte, rios de água viva. E o tema dessa noite é fontes que jorram para Deus, fontes que jorram em louvor para Deus. Aquele altar deveria ser limpo diariamente, aquele altar de Levítico 6. E quem é que nos limpa diariamente? É Jesus Cristo, é a palavra dele, como diz João 15:10, é a palavra dele que nos limpa. Como foi falado aqui, como foi mostrado aquela bexiga, né? Sem Cristo nós somos vazios, nós não somos nada. É a palavra que nos enche, é a palavra que nos limpa, é a palavra de Deus que nos faz real. Segunda verdade nesse ponto que eu quero apresentar para vocês é pensar qual é a qualidade do louvor que oferecemos a Deus. Ou seja, o que você como altar tem oferecido a Deus em louvor. Você já parou para pensar? Qual é o teu louvor pessoal? Que às vezes a gente olha, isso, me empolguei, fiz isso, mas o que nós apresentamos diariamente? Qual a qualidade do teu louvor, da tua adoração? O quanto você se esforça de fato para louvar e adorar a Deus? Quanto custa, vamos dizer, não no sentido de custa de dinheiro, ou quem sabe, de esforço de tudo mais, quanto vale o teu louvor para ser aceito por Deus? Quanto tempo nós investimos no nosso louvor e nossa busca em Deus? Nós temos um vídeo, não sei se conseguiram, pessoal, o vídeo, é um vídeo que vocês vão ver, acho que receberam de TikTok, eu vi, mandaram para mim essa semana, eu falei, vamos aproveitar. Mas olha que interessante, para a gente refletir, para quebrar um pouquinho o clima. Se não rodar, a gente faz depois, não tem problema. Se o cristão usasse a Bíblia como usa o celular, é o tema, né? Já viram? Tem mais um pouquinho, pode deixar.
Fechou. Você vê que coisa, né? Não está mentindo, né? Não está mentindo nem um pouco. E às vezes a gente não percebe. Hoje celular é para tudo e fazemos tudo com o celular. Imagina se a gente usasse a Bíblia dessa forma. Eu quis trazer esse vídeo para a gente pensar justamente sobre a sinceridade do nosso louvor. E quando nós pensamos em louvor e adoração, veja que às vezes a gente fala, mas hoje o dia foi tão corrido, foi tão difícil, que eu não tive tempo para pegar a Bíblia, não tive tempo de orar, eu não tive tempo de louvar a Deus, né? Mas Deus fez todo mundo com 24 horas, igualzinho, né? Como é que a gente faz a nossa agenda ali, a gente tem que fazer o nosso pensamento, o problema é que nós vamos dando para Deus o que resta. Se restar tempo, se restar vontade, se restar desejo, se restar isso, aí eu vou ofertar a Deus. Está errado, está totalmente errado. Então reflita sobre o louvor, qual é a qualidade do louvor se eu ofereço o que está de resto. Deus não ofereceu o que tinha de resto no céu, Ele ofereceu o que tinha de melhor, de mais perfeito, para resgatar e perdoar as nossas vidas. Agora pensemos, o que Jesus requer de nós? Ele conversou com aquela mulher, e aquela mulher ali, a hora que viu que ele era profeta e reconheceu, Jesus fala, vai lá, conserta, traz aqui, vem cá, vamos consertar essa situação, para que você de fato possa beber essa água, e ela possa jorrar para a tua vida eterna. Pensando um pouquinho sobre o que Jesus pede para nós, para termos o perfeito louvor. O que será que Ele pede para nós? Eu me lembro de Mateus 19, 16 a 30, onde chega um jovem chamado de jovem rico na Bíblia. E ele chega diante de Jesus e ele fala, olha, tu és um bom homem, vejo que tu veio do céu, e começa ali uma conversa com Jesus, e ele fala assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? Né? E Jesus fala com ele, olha, vai lá e faz os mandamentos, explica, e ele já sabia, ele falou, eu faço isso desde criança, eu sou religioso, eu vou na igreja todos os dias, né? Fui na EBD, me formei na EBD, eu fiz tudo certinho. Aí Jesus chega no ponto que ele quer chegar, e Jesus fala, então faz o seguinte, quer me acompanhar? Vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele homem ficou feliz, ele ficou triste, porque ele tinha muitas posses. E qual é o problema? Jesus não queria o dinheiro daquele homem, de forma nenhuma, mas ele queria o que? A motivação de seguir a Jesus, e a motivação aquele homem não podia dar, tanto é que ele ficou quieto, ele foi, e Jesus fez um convite para ele de segui-lo, quem sabe ele poderia ser um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, mas ele não conseguiu abrir mão da sua motivação de vida. E nós? Eu falei lá sobre a questão de fazer, né, a pedra talhada e tudo mais, que não precisava ser aperfeiçoada por causa de Cristo. Agora eu vou pegar um pouquinho no pé do outro lado, né? A gente tem que citar. Eu sou uma pessoa que cresci na igreja, né? Praticamente ia, não vou dizer todos os cultos, a gente morava longe, mas sempre estava na igreja. Irmãos, agora eu vou falar uma coisa que muita gente vai se identificar. Eu cansei de ver, às vezes vai começar o culto, alguém encosta no pastor, né, pastores? Olha, pastor, eu posso cantar uma canção? Pode. Daí a pessoa sobe aqui na frente. Irmãos, eu não ensaiei, eu não treinei, não me preparei, mas Deus conhece a sinceridade do meu coração, então eu vou louvar a Deus. Usa uma desculpa, né? E faz ali de improviso. Às vezes a gente precisa, né? Não está ensaiado, precisa fazer assim. Não, mas às vezes, e é sempre daquele jeito. É uma desculpa de se fazer, de não ter ensaiado, de não ter se preparado melhor. E pior, porque daí pede para a gente fechar os olhos e ficar em oração para a gente não ver os erros, né? Fecha os olhos, fala com Deus, fica orando. E a gente fica lá intercedendo. Não erra, irmão, não desafina, não faz assim. Não é verdade? Só que isso é uma desculpa para o erro. Porque aquele que quer adorar a Deus, ele tem que treinar, ele tem que ensaiar, ele tem que se dedicar. Eu não estou falando que se você é desafinado, você não pode louvar a Deus. Não, senão também não podia louvar a Deus, né? Mas a gente fala, a pessoa às vezes sobe, quer se apresentar, mas não se prepara. Como Jesus vai olhar e às vezes vai ver que a pessoa teve tempo, mas não quis, e se
tornou aquilo ainda, né? Então, como é que é? Mas a nossa vida é corrida. Mas, irmãos, as pessoas têm que ser sinceras em relação ao louvor a Deus. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos oferecer o melhor. E às vezes a gente vai louvar, lógico, estou falando mais, às vezes até em relação ao Ministério do Louvor. A gente vai louvar, mas a gente não sabe nem a letra. A gente vai tocar, a gente não sabe nem a música, não sabe nem a cifra, porque a gente vai oferecendo as coisas de qualquer jeito para Deus, quando na verdade a gente tinha que se esforçar, fazer o máximo, né, se dedicar, porque é esse o louvor que Jesus vê. Eu penso que Jesus vê muito mais o louvor, né, nas nossas casas do que a gente aqui, porque às vezes a gente aqui está apresentando a Deus, está apresentando para as pessoas, mas lá na nossa casa nós estamos apresentando a Deus. Então quem é músico, Deus está vendo, quem ensaia em casa, quem tira a música, quem se dedica, quem canta, Deus vê quantas vezes a pessoa está cantando em casa, está aprendendo a letra, para vir aqui e oferecer algo perfeito para Deus, mesmo que não saia, porque às vezes existe limitação humana, mas o que eu podia fazer, eu me esforcei para fazer, e Jesus olha para isso. Jesus olha perfeitamente para isso. É a questão de qualidade e sinceridade. É claro que Deus olha para a sinceridade do nosso coração. Eu não sou muito bem afinado, mas eu me esforcei do máximo que eu posso. Beleza, Jesus vai aceitar a tua adoração. Mas a pessoa às vezes é afinadinha, mas não se prepara e chega e também, será que Jesus vai aceitar? Deus está preocupado com o nosso comprometimento, com o que custa para nós. Eu vou cantar aquela porque eu só sei aquela. Não, Deus está querendo que a gente se esforce cada vez mais. Lembra da oferta de Davi? Quem conhece essa história? Que Davi queria construir o templo para o Senhor, Davi precisava fazer um sacrifício, o profeta falou com ele, o povo estava morrendo, ele tinha que fazer um sacrifício, levantar um altar, oferecer algo para Deus. Então ele vai até um homem e fala: olha, eu quero comprar as suas madeiras, eu quero fazer algo para Deus. E aquele homem, ele já fica com medo quando vê Davi, né, porque ele é um servo. Ele fala: olha, o que você quiser, pega, é tudo teu. E Davi responde o que? Lá em 2 Samuel 24, ele responde: não oferecerei nada, não posso oferecer nada a Deus o que não me custe. E às vezes a gente só oferece a Deus o que é mais fácil, o que está mais visível, o que está mais na mão, quando a Bíblia mostra o contrário. E Davi, sabe por que Davi falou isso? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Não, é porque ele sabia que ele era um pecador. Ele sabia que o que estava acontecendo com o povo também era culpa dele. Ele sabia que ele tinha falhado. E ele sabia que tinha que se esforçar para Deus aceitar o seu louvor, para trazer cura para aquele povo. E Deus também, o Davi, ele reconhecia que ele era um pecador. Quando nós oferecemos para Deus de qualquer jeito, nós não estamos reconhecendo que precisamos da graça de Deus. A gente está só fazendo por um desencargo de consciência. Mas quando a gente se esforça e dá o máximo que podemos, Jesus olha e fala: olha, ali está uma pessoa que precisa da minha graça, e derrama a graça. E como nós lemos em Êxodo, ele vem, ele visita, ele celebra e ele abençoa a oferta que fazemos a Deus. Ele abençoa o nosso louvor, se de fato é de verdade do nosso coração, sinceridade do nosso coração. Sinceridade é quando eu não escondo nada de Deus. Essa é a palavra sincero, é sincera, né? Sincera, porque vale aqui contar a história, né? Quando os antigos vendedores de vasos, às vezes os vasos se quebravam, e eles faziam o seguinte: eles ajuntavam os cacos, eles colavam com cera, eles passavam cera por fora e vendiam como se fosse um vaso novo, mas era um vaso com cera. E a pessoa que ia comprar o vaso, se ela fosse experiente, ela pegava o vaso e punha perto do fogo e a cera derretia. Se o Senhor vier com o fogo de Deus na nossa vida e estiver cheio de cera, nós vamos derreter e nada vai ser aprovado por Deus. Mas se o nosso vaso é verdadeiro, é sincero, na mão do oleiro, aí nós somos aquilo que que Paulo fala em Coríntios, né? Somos vasos e a essência do seu poder está em vasos de barro, vasos de verdade. Deus espera a nossa sinceridade, Ele espera o material, a qualidade do nosso louvor, é algo que dura,
que dura, como é o teu louvor, ele dura bastante, não é ficar cantando a noite inteira não, mas com a durabilidade do teu louvor, é diante das dificuldades, diante dos problemas, ou é só no momento de empolgação, é só no momento da igreja, é só no momento que está dando tudo certo, quando está tudo bem, eu louvo a Deus, mas quando as coisas não estão dando certo, aí eu viro a cara para Deus. Tem, no catolicismo, eu não lembro agora, não conheço muito, mas tem um santo que se não está dando certo lá, os fiéis botam a cabeça para baixo do santo, até ele fazer o que eles estão querendo, como se pudesse vingar-se de um santo. E às vezes as pessoas podem pensar que sim com Jesus também, Jesus não está me abençoando, as coisas não estão saindo do jeito que eu quero, então não vou louvar. É um grande erro. E terceiro, para encerrar aqui, eu quero pensar com vocês, e eu fiz uma reflexão até agora sobre fonte de louvor, sobre o altar e sobre o que nós oferecemos a Deus. E eu quero dizer que ali estava uma mulher diante de Jesus, que era uma fonte, mas era uma fonte que precisava de cura, uma fonte que precisava da ação de Deus na vida dela. E quem sabe nós também, todos nós, não sejamos fontes que não estamos jorrando como deveríamos, não estamos jorrando para a vida eterna, e se não estamos jorrando como deveríamos fazer, nós precisamos de cura do Senhor, precisamos do agir, do toque do Senhor, precisamos que o Senhor faça como Ele fez, vai lá, vamos consertar essa situação. Deixa eu falar para você, e aquela mulher se alegrou tanto com o que aconteceu na vida dela, que ela foi anunciar para as outras pessoas, a quais ela se escondia, agora ela vai e conta, olha, aquele homem falou tudo da minha vida, aquele homem me conhece, porque quem nos conhece perfeitamente, irmãos, é Jesus. Eu olho para vocês e vejo a cara, não conheço vocês, não sei o que se passa, mas Jesus lá do céu, Ele olha e sabe o que você está pensando agora. Antes da palavra chegar na minha boca, eu já sabia. A gente canta isso, Antes da palavra chegar, o Senhor já sabia. Ele já sabia como está o seu coração, Ele sabe o quanto você se esforça para louvá-lo, para adorá-lo. Jesus promete àquela mulher que para que houvesse uma cura, era necessário existir um relacionamento entre eles. Quem se relacionasse com Jesus, e essa promessa, teria uma fonte que jorrava de louvor. E eu te pergunto, isso tem acontecido na tua vida? Tem jorrado louvor para a eternidade? Tem havido renovo? Ou será que nós temos passado sede? Nós temos precisado e parece que não tem acontecido. E eu te pergunto, qual é o problema se não tem jorrado água para a vida eterna, se você não sente o frescor? E é isso que aquela água do meio-dia representava. Ninguém buscava água também no meio-dia porque a água estaria quente, eles buscavam logo pela manhãzinha, onde a água estava fresca, onde a água estava viva, conforme a fala deles. E eu falo para você, como está a água jorrando dentro de você? É o vigor, o frescor do Senhor tem jorrado na tua vida? Se não, eu quero te dizer, sabe que este culto, como todos os outros cultos, não nasce no coração do homem, nasce no coração de Deus. Quando as coisas começam a acontecer, não foi eu ou alguém, qualquer outro pastor que morreu na cruz, foi Jesus Cristo. Quem prepara esse momento aqui não foi a liderança, mas foi Deus que preparou esse momento de culto para nós. Porque culto não é um ritual como a samaritana pensava. Culto não é isso que muitas vezes você liga a televisão e vê só um ajuntamento. Culto é um lugar onde as pessoas redimidas por Cristo se encontram para adorar a Deus. E o culto é mais parecido com uma enfermaria de pessoas doentes, um exército, de pessoas que batalham diariamente, não como um espetáculo que muitas vezes nós vemos. Eu digo que Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. E eu não sei como o Espírito Santo está falando com você, está ministrando na tua vida, mas eu quero te dizer, se é necessário a cura do Senhor na tua vida, Ele está aqui para fazer isso. Não porque eu digo, mas porque a palavra dele é fiel. E a palavra dele foi Jesus que prometeu que quem tivesse ele na sua vida, rios de água viva fluiriam do seu interior.
Não fui eu que disse isso, é a palavra de Deus. Então nós somos fontes que precisamos de cura. Eu quero dizer para você, o problema não está na fonte, Jesus, mas está na fonte nós. Se esse louvor não tem fluído, não tem saciado a nossa sede, se a gente não tem sentido fortemente a presença de Deus, não é culpa de Jesus, Ele fez tudo na cruz por nós, é culpa nossa que talvez o altar não está limpo, talvez a oferta não tenha se oferecido, porque o fogo já veio de Deus para acender aquele altar, por isso não poderia apagar o fogo daquele altar, porque Ele acendeu o fogo daquele altar. E quando lá 2 sacerdotes querem acender um outro fogo, é conhecido como fogo estranho, eles morrem diante do Senhor, porque é Deus quem salvou as nossas vidas, é Deus quem redimiu as nossas vidas, é a ação do Espírito Santo que nos faz ter um louvor que é aceitável por Deus. Mas muitas vezes os nossos problemas, as nossas frustrações, as nossas dúvidas, as nossas angústias diárias, nos fazem tirar os nossos olhos da cruz do Calvário, e nos fazem, como Pedro, olhar para as águas que balançam, faz com que a gente volte os nossos olhos para os nossos problemas, e daí chega na hora de produzir um perfeito louvor, a fonte está amarga, a fonte não está produzindo vida, a fonte não está sendo uma fonte que é gerada pelo Espírito Santo, a fonte está com problema que somos nós. Por causa das nossas dificuldades, nossos problemas, nossas frustrações, as nossas angústias, nós misturamos, e às vezes a gente pega esses problemas e põe na nossa fonte, e a fonte de água que era para saciar a sede, se torna uma fonte de águas amargas. E aí a gente tem que lembrar, vocês lembram de um texto? Havia uma cidade linda, maravilhosa, ótima para se viver, né, pastores? Mas tinha um problema naquela cidade, aquela água era amarga. Isso está escrito em 2 Reis 2, 19 e 22. A cidade era maravilhosa, tudo certo, tudo podia dar certo na vida daquelas pessoas, mas a fonte da água, o poço, era uma água amarga. Não se podia fazer nada com aquela água, não podia beber, não podia regar, não podia dar para os animais. Mas aí então eles chamam, e vai lá o profeta, e o profeta vai, e ele tem uma ação. E eu nunca vi sal curar sal, né? Mas ele pega o sal, lógico que o sal é o que ele tinha na mão, mas ali representa a ação de Deus, que vai e cura a fonte. E aquela água que era amarga se torna uma água doce, quer dizer, sem sabor, mas perfeita para ser bebida. Porque diz o texto assim, 21, assim diz o Senhor, tornarei saudáveis estas águas, e já não procederá mais esterilidade, porque aquela água amarga produzia esterilidade. Sabe que a amargura da nossa vida produz esterilidade espiritual em nós. A gente não consegue reproduzir, a gente não consegue produzir. Quando há uma fonte amarga dentro de nós, o Espírito Santo não consegue reproduzir nas nossas vidas aquilo que Ele queria fazer. E eu caminho para encerrar esse momento, dizendo como é que está a tua fonte. Como é que está a tua fonte? Eu convido você a fechar os olhos. Se tiver algum tecladista que quiser fazer um fundo musical para nós, ou violão, tanto faz. Mas eu preciso fazer nessa noite essa reflexão. Como está essa fonte? Que água tem sido produzida no teu coração? A água está doce, a fonte está jorrando pela vida eterna, você sente a presença de Deus, e eu digo sentir é muito complicado, né, pastores, porque às vezes a gente se arrepia, não é da presença de Deus, é de frio, é de qualquer outra coisa, está ligado ao sentimental, mas o de fato viver a presença de Deus na nossa vida, é a gente se ver abençoado, é a gente se ver liberto, é a gente se ver produzindo, e eu convido você a fechar os seus olhos, fazer uma reflexão nesse momento sobre a tua vida, não é sobre a vida do outro, não é sobre o que eu disse, mas fazer uma reflexão na tua vida. E se talvez essa fonte da tua vida aí, o teu interior, o teu altar, podia fazer melhor, mas não tem feito, eu te convido a falar com o Pai, a pedir perdão. Se essa fonte aí está amarga,
não está gostosa como deveria, a tua vida com Cristo não está gostosa como Ele prometeu. O problema está na fonte, não na fonte de Cristo, a fonte do teu louvor, mas a tua fonte pessoal. Eu convido a você, ora, levanta a tua voz em oração. Se nós temos obreiros, convido os obreiros, levanta a sua voz. Parece que o povo fica um pouco acanhado na hora da oração, né? Na hora do louvor a gente pula, faz barulho, mas na hora da oração a gente fecha a boca e se acanha. Levanta a tua voz, fala com Deus. E se você não tem vergonha, não tem problema com isso, eu quero te fazer um convite. Eu tenho que fazer esse convite como um apelo. Se você quiser, ou levanta a mão ou vem aqui à frente. Você que quer adorar melhor a Deus, você que quer adorar melhor a Deus, você olhou, você fez uma reflexão, você falou: eu posso dar algo melhor para Deus, mas não estou conseguindo. Eu quero te convidar para que o Senhor possa jogar na tua fonte a cura nesse momento. Se tem alguém, pode vir à frente ou levanta a mão, os pastores vão estar orando por você. Quero chamar você que, quem sabe, tem algo para oferecer melhor a Deus, mas se acostumou com oferecer o normal, o básico. Vamos fazer esse concerto diante do Senhor. Vamos fazer essa aliança diante do Senhor. Se não vier ninguém, não tem problema. O que importa é o que está sendo feito. Quem sabe você pode se esforçar melhor para a sua qualidade ser melhor. Eu convido você a vir à frente para nós orarmos. Você que talvez a tua fonte está amarga, deveria ter um louvor bem saudável, mas quem sabe está amarga a tua vida. Vamos orar com você. Quem sabe você canta, mas parece que o teu louvor não chega ao céu, parece que você não está sendo ouvido por Deus, parece que o teu louvor não derruba cadeias como derrubava o louvor lá de Paulo e Silas, derrubava cadeias, derrubava aguilhões, mas parece que quando você louva o Senhor, não está quebrando cadeia, você continua com mais problemas, você que se sente aprisionado ainda. Eu convido a você, vamos orar, convido os pastores a estar orando com as pessoas aqui à frente, por favor. Quem não está vindo à frente, fica de olho fechado e ora você. O Senhor sabe o que Ele está fazendo aqui. Não sou eu, não é a minha palavra, eu tenho tranquilidade, não sou eu que faço algo, mas é o Espírito Santo de Deus que fala, que convence, que age. É Ele. Eu convido para que você tenha um posicionamento. Você olha, fala assim: olha, eu quero ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu quero que a minha fonte seja a fonte que Jesus espera que eu seja. É esta igreja que eu convido de se colocar em pé neste momento, que reconhece que tem algo a dar mais a Deus, que sabe que pode oferecer algo melhor, que sabe que o poder da adoração é muito maior do que muitas vezes tem vivido, tem acontecido. Eu peço, se coloque e fale com o Pai, se derrame na presença do Pai. Não é a minha oração que é poderosa, a minha palavra dos pastores, mas é a presença de Deus, porque foi Jesus que chegou diante daquela mulher samaritana, e foi Ele que prometeu: rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva. Você que é fonte do Senhor, você foi chamado para ser fonte que jorra para a eternidade, mas quem sabe tem minado este jorrar. A água que está saindo é pouquinho, mas Deus quer te usar, quer usar você para saciar a sede de pessoas, de famílias, mas parece que nada funciona. Vem diante do Pai, vem diante do Pai, toma um posicionamento, toma uma posição, como Zaqueu queria ver Jesus, mas estava difícil para ele, mas ele tomou uma posição, e Jesus entrou na sua vida, entrou no seu coração. Se houver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, que ainda não se entregou, e nesta noite está convencido que o melhor para a sua vida é se entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo, eu convido, vem aqui à frente, em nome de Jesus. E esse é o meu último convite nesta noite, porque o convite diário é o Espírito Santo que faz a tua vida. Esse momento que foi muito difícil para muitos, Pai.
és a Faz em cada fonte, vida. Senhor. Faz nas nossas vidas. Existe Em nome de Jesus o Cristo. Senhor, Em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor. que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Neste rio está, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte.